Confraternização e matam proprietário do local durante assalto. Operação apreende mais de 100 quilos de camarão, caranguejo e lagosta. Com previsão de chuva a qualquer momento. A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. 2 pessoas morrem e mais de 40 ficam feridas em acidente com ônibus que saiu do Maranhão. Bombeiros maranhenses auxiliam nas buscas em Brumadinho. Bandidos invadem confraternização e matam proprietário do local durante assalto. Operação apreende mais de 100 quilos de camarão, caranguejo e lagosta em São Luís. No esporte, o Sampaio Correia e Confiança empatam no estado do Castelão. Enquanto o Moto vence o Pinheiro pelo Campeonato Maranhense. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nessa segunda-feira, chuva na região central do Maranhão. Na capital, São Luís, céu encoberto com previsão de chuvas esparsas e máxima de 31 graus. Previsão de pancadas de chuvas isoladas nas cidades de Passagem Franca, Pastos Bons e Paraibano. Nas cidades de Paulo Ramos e Pedreiras, possibilidade de tempestades à tarde. Em Imperatriz, tempo nublado com previsão de chuva a qualquer momento. A máxima na região hoje não deve passar dos 31 graus. Amanhã, terça-feira, tem previsão de chuva à tarde em algumas regiões do Maranhão. Trânsito. Um ônibus que saiu da cidade de São Mateus, no Maranhão, com destino a São Paulo, despencou de um viaduto com altura de 10 metros em Goiânia, na madrugada desse domingo. 2 pessoas morreram. O veículo, que segundo a Polícia Civil era clandestino e pertencia a uma agência de turismo, levava 49 pessoas, sendo 43 adultos, 3 crianças, 2 motoristas e um guia. Além das 2 mortes, 26 pessoas foram levadas a hospitais. As vítimas fatais foram identificadas como Ana Lúcia dos Santos, de 37 anos, que morreu segurando um bebê de 6 meses no colo, e Carleilton Mendes da Conceição, de 18 anos de idade. A criança teve apenas ferimentos na perna e foi levada ao hospital. E em São Luís, um grave acidente resultou na morte de um pastor que estava a caminho da igreja na tarde de ontem. Uma outra pessoa ficou gravemente ferida. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz. O acidente aconteceu na Avenida dos Africanos, próximo ao Parque Pindorama, em São Luís, por volta das 5:30 da tarde. Um veículo de passeio atropelou um ciclista, capotou na via e atingiu um poste, deixando uma pessoa morta e outra gravemente ferida. A vítima fatal era um pastor e estava a caminho da igreja. Identificado como Pastor Santos, ele estava atravessando a faixa quando foi atropelado. Ele teve fraturas na cabeça e o pé arrancado do corpo. Ele morreu ainda no local do acidente. O motorista do veículo, que não teve a identidade revelada, ficou preso às ferragens com diversas fraturas expostas. Homens do Corpo de Bombeiros e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência resgataram o motorista, mas ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. Equipes do Corpo de Bombeiros do Maranhão são enviados a Minas Gerais para ajudar nas buscas da tragédia de Brumadinho. Informações com a repórter Tereza Cristina. O governador do Maranhão, Flávio Dino, autorizou o deslocamento de uma equipe do Corpo de Bombeiros do Maranhão para auxiliar nas buscas de vítimas em Brumadinho, em Minas Gerais. O anúncio foi feito pelas redes sociais nesse domingo. O rompimento da barragem aconteceu na última sexta-feira em uma mineradora da Vale,
em Brumadinho. Até o fechamento desta edição, já havia a confirmação de mais de 60 mortos. As buscas estão no 4º dia e 136 militares de Israel darão apoio aos bombeiros. A Vale suspendeu o pagamento de dividendos e de bônus a executivos e criou comitês para ajudar as vítimas, reparar os danos e descobrir os responsáveis. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina. No próximo bloco, bandidos invadem confraternização e matam proprietário do local durante assalto. Estamos apresentando Jornal Central. Fique em dia com a Caema. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da Caema na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Nesse final de semana, 2 casos de latrocínio, roubo seguido de morte, foram registrados em São Luís. O primeiro caso aconteceu no último sábado, por volta das 16 horas, na estrada da Vitória, zona rural de São Luís. Homens armados e encapuzados invadiram uma confraternização que acontecia em uma choperia. O dono do local, identificado como Robenilson Soares Baldez, de 25 anos, morreu após ser alvejado com 4 tiros. Do local, os criminosos levaram uma quantia de R$ 2.100, além do celular e relógio da vítima. O segundo caso de latrocínio aconteceu nesse domingo no bairro da Cidade Olímpica. A vítima, identificada como Aguinaldo Rodrigues Alves, de 49 anos, foi alvejada com um tiro na perna durante um assalto a uma galeteria. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Socorrão. Polícia apreende droga avaliada em mais de R$300 mil durante a operação realizada no fim de semana. Os detalhes com o repórter Adilson Souza. Uma operação de rotina no final de semana realizada na região central do estado pela Superintendência Estadual de Combate ao Narcotráfico. Foi possível tirar de circulação 18 quilos de crack e cocaína, avaliado em R$300 mil. A droga estava em poder de Alisson Charles Lima de Andrade, de 35 anos. Ele é natural de Presidente Dutra. Segundo as informações da polícia, durante a abordagem, ele falou que estava chegando da cidade de Estreito, pois é a segunda vez que faz o transporte do entorpecente, que receberia R$5 mil pelo serviço. Segundo a polícia, que estava no município durante 2 dias, foi possível receber denúncias anônimas da população, inclusive que estaria chegando um veículo Fox branco com placa de Teresina com a possível droga. O delegado que participou da operação, Albert Fontes, responsável pelas investigações no interior, falou como foi a abordagem do veículo após a denúncia anônima. Localizado no airbag do passageiro. Então a tampa do airbag estava defeituosa, então os policiais ali verificaram a situação e resolveram retirar essa tampa. Então, ao fazer a retirada dessa tampa, foi verificada ali uma grande quantidade de entorpecente. O delegado Breno Galdino, superintendente de combate ao narcotráfico, explicou que as investigações da polícia é uma forma de evitar danos maiores à população. E a gente sabe que por trás dessa droga há uma movimentação de vários tipos de outros crimes, como roubos, furtos, né? A própria organização criminosa gira em torno disso, né? Essa é a moeda que eles usam para se financiarem e principalmente fazer um mal enorme à sociedade, né? Então, pelo menos a gente pode contar que evitamos a distribuição dessa droga aí para fazer tanto mal para aquele povo lá, o pessoal da região de Presidente Dutra. Falou ainda que as investigações sobre o caso continuam. Até agora não encontramos nada que tenha com passagem dele, ele alega ter sido a primeira vez que ele resolveu fazer esse transporte. Agora a mercadoria de valor muito alto, cerca de R$300 mil mais ou menos em droga tem ali. Primeiro, a gente está mantendo as investigações sob sigilo, para que possamos levantar mais pessoas envolvidas, mas de certo que, pela quantidade e volume que ele transportava, com certeza há mais pessoas aí envolvidas aí para fazer a revenda dessa droga. Como a prisão aconteceu em Presidente Dutra, o preso Alisson Charles Lima de Andrade foi encaminhado para a penitenciária da região, enquanto aguarda o julgamento final do processo. De São Luís, Adilson Souza.
Homem envolvido com a facção criminosa conhecida como Bonde dos 40 é morto a tiros em Timon. Da região, o repórter Jorge Simplício. De acordo com o 11º Batalhão de Polícia de Timon, o crime aconteceu na madrugada de domingo, na Rua 25, na Avenida Coeb, no bairro Vila Monteiro, em Timon. A vítima foi identificada como Luiz Francisco dos Santos Andrade. Ele tinha 29 anos e era conhecido como Negão. Segundo informações, vizinhos ouviram tiros vindo da casa de Negão. Imediatamente acionaram a polícia, que se deslocaram para o local. Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo já sem vida em cima de um colchão. Segundo informações, a vítima foi morto com 2 tiros. Ainda segundo informações, Negão fazia parte da facção criminosa Bonde dos 40. A polícia está investigando para saber a motivação e os autores do crime. De Timon, Jorge Simplício, para o Jornal Central. Em São Luís, uma operação apreendeu mais de 100 quilos de camarão, caranguejos e até lagosta. Vamos saber os detalhes na matéria de Taliana Luiz. Uma operação realizada na sexta-feira e no sábado em São Luís apreendeu cerca de 150 quilos de camarão e carnes de caranguejo, além de lagosta. A ação foi realizada em feiras, mercados, bares e restaurantes da Avenida Litorânea em São Luís para combater a pesca, transporte e comércio irregular do camarão e caranguejo uçá no período defeso. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão, todos os caranguejos vivos apreendidos foram devolvidos à natureza. A carne do caranguejo e do camarão foram doados para o programa Mesa Brasil do SESC e para a Associação Antônio Dino, que promove apoio a pessoas com câncer. O primeiro período da proibição de caça e comércio do caranguejo uçá aconteceu de 6 a 11 de janeiro e 22 a 27 de janeiro. Os próximos períodos serão de 5 a 10 de fevereiro e 20 a 25 de fevereiro e 7 a 12 de março e 21 a 26 de março, de acordo com o IBAMA. Já o período de defeso do camarão acontece até o dia 15 de fevereiro. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. No próximo bloco, o governo anuncia concursos públicos em mais de 10 áreas para 2019. Estamos apresentando Jornal Central. Fique em dia com a Caema. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da Caema na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão, governo de todos nós. De janeiro, verde, sem custo extra para os consumidores. Apesar da manutenção da bandeira verde, o mês de janeiro apresentou volume menor de chuvas do que o esperado. Em nota, a agência disse que mesmo com a elevação do preço de liquidação das diferenças provocadas pela diminuição das chuvas em janeiro, a estação chuvosa está em curso, propiciando a elevação gradativa da produção de energia pelas usinas hidrelétricas, com a melhora do nível dos reservatórios. Condomínios aderem à campanha de negociação de dívidas promovida pela Caema. Repórter Thalia Lemos. Desde o lançamento da campanha Fique em Dia com a Caema, em dezembro do ano passado, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão vem disponibilizando aos seus clientes condições especiais para que regularizem débitos antigos. Contas ou negociações em atraso vencidas até 27 de novembro do ano passado podem ser quitadas com 30% de desconto ou renegociadas em até 6 vezes, sem juros e multas. Somente no primeiro mês de campanha, mais de 18 mil clientes em todo o estado procuraram os postos da Caema para resolver pendências e se livrar das dívidas e, em alguns casos, regularizar o seu fornecimento de água. Segundo a gerência de comercialização da Caema, a maioria dos consumidores em situação de inadimplência eram pessoas físicas. No entanto, pessoas jurídicas também aderiram às vantagens oferecidas pela campanha e que, apesar de ter a opção de parcelamento, o consumidor tem optado pela faixa de maior desconto em pagamento à vista. Um exemplo foi a negociação feita por uma empresa que administra condomínios. A campanha Fique em Dia com a Caema encerra no dia 31 deste mês e, neste prazo, é possível quitar ou parcelar dívidas com a companhia
mesmo que o cliente não se encontre na cidade na qual possua o débito e que atendam às condições que regulamentam a campanha. O cliente que optar por pagar à vista vai receber o benefício de retirada de 100% de juros e multa acumuladas durante o período de débito e desconto de 30% sobre o valor principal da dívida. Também tem ainda condições distintas para quem escolher pagar parcelado. De São Luís, Thalia Lemos. Governo do Estado do Maranhão prevê concursos públicos em mais de 10 áreas para este ano. Repórter Daniela Castro. São previstos 222 milhões em investimentos para criação, provimento e contratação de pessoal por meio de realização de novos concursos ou convocações de aprovados em certames anteriores. A Lei Orçamentária Anual prevê ao todo 2.762 novas vagas para o ano de 2019, das quais 2.000 são para a Polícia Militar do Maranhão. Mesmo sob forte crise fiscal enfrentada pelo país, o governador Flávio Dino conseguiu manter a responsabilidade fiscal do Estado, permitindo continuar a valorização dos servidores como prioridade. Desde 2015, o governo do Maranhão abriu mais de 6.000 novas vagas para o ingresso de pessoas no serviço público estadual por meio de concursos públicos ou seletivos. Estão previstos concursos para as polícias civil e militar do Maranhão, Secretaria de Administração Penitenciária, Agência Estadual de Defesa Agropecuária, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Planejamento e Orçamento, Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e do Consumidor. De São Luís, Daniela Castro. O Ministério da Educação divulga nesta segunda-feira o resultado do Sistema de Seleção Unificada SISU pela internet e pelo aplicativo. Os estudantes que não foram selecionados podem participar da lista de espera a partir de amanhã. Aqueles que foram selecionados devem fazer a matrícula nas instituições de ensino no período de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição no seu edital próprio. A principal novidade deste ano é que os estudantes que forem selecionados em qualquer uma das duas opções feitas na hora da inscrição não poderão participar da lista de espera. E você vai conferir no próximo bloco os resultados dos jogos pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Maranhense. Estamos apresentando Jornal Central. Fique em dia com a Caema. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da Caema na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Fique em dia com a Caema. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da Caema na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2119 da Mega Sena, realizado na noite do último sábado em Quirinópolis, no estado de Goiás. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 19, 21, 26, 31, 42 e 49. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$20 milhões. E a Vale tem 11 bilhões de reais bloqueados para reparação de danos a moradores de Brumadinho. Cariane Costa.
A Justiça em Minas Gerais determinou o bloqueio de mais 5 bilhões de reais da mineradora Vale. Agora a empresa tem 11 bilhões de reais bloqueados. Além disso, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, ainda multou a Vale em 250 milhões de reais. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público, que argumentou que a medida é para garantir a reparação de danos causados às vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. A decisão determina ainda que esse valor seja usado exclusivamente na reparação dos danos, que a Vale providencie abrigo para os desalojados, que a empresa assegure assistência e disponibilize equipe multidisciplinar composta por, no mínimo, assistente social, psicólogo, médico, arquiteto em quantidade suficiente para o atendimento das demandas apresentadas pelas pessoas atingidas, que a Vale divulgue boletins informativos acerca das pessoas desaparecidas, atualizados a cada 6 horas, entre outras obrigações determinadas pela Justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Presidente Jair Bolsonaro passa por cirurgia em São Paulo. Priscila Mazenotti. Essa é a terceira cirurgia que Bolsonaro faz desde a facada que sofreu no dia 6 de setembro do ano passado. Ele foi internado ontem no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, já para os exames pré-operatórios, que estavam todos normais. A expectativa agora é quanto ao boletim, que deverá ser divulgado após o procedimento, e também para que haja briefings diários, declarações diárias sobre o estado de saúde do presidente. Bolsonaro deverá ficar internado por 10 dias. Um gabinete foi montado no hospital para que ele possa receber autoridades, ministros, ou seja, voltar ao trabalho já na quarta-feira, 48 horas após a cirurgia. Ontem ele divulgou um vídeo nas redes sociais no hospital, falou um pouco sobre a cirurgia, sobre o Fórum Econômico Mundial de Davos, em que esteve na semana passada, e sobre a tragédia em Brumadinho. Prestou solidariedade aos familiares das vítimas. Durante a cirurgia e no pós-operatório imediato, ou seja, pelas próximas 48 horas, o vice-presidente Hamilton Mourão assume o exercício da presidência da República. Ele deve, inclusive, comandar a reunião ministerial que Bolsonaro passou a realizar uma vez por semana no Palácio do Planalto. Hoje, o general Hamilton Mourão não tem compromissos oficiais. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Esporte. O Sampaio Corrêa empatou com Confiança de Sergipe por 2-2 no último sábado no estádio Castelão. O jogo foi realizado pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Sampaio Corrêa soma o primeiro ponto na competição. Já pelo Campeonato Maranhense, o Motoclube enfrentou o time de Pinheiro Atlético Clube na tarde desse domingo no estádio Costa Rodrigues. O rubro-negro levou a melhor e venceu o jogo por 2-1. Com o resultado da partida, o Motoclube garantiu a vice-liderança do campeonato com 6 pontos, ficando atrás do líder Sampaio Corrêa. Pinheiro é o quarto colocado com 3 pontos. Nessa quinta-feira, o Motoclube enfrenta o Santa Quitéria às 15h30 e o Pinheiro entra em campo enfrentando o Cordino também na quinta-feira às 19h. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. E agora você pode falar direto com a gente pelo nosso WhatsApp. É o 989-8305-1572. Por ele, você pode fazer a sua denúncia ou enviar fotos e vídeos do fato que acabou de acontecer. Acesse também o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Você pode seguir a gente também nas redes sociais. Central de Notícias MA no Facebook e no Instagram. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação de hoje foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.